Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a política cambial e como esse instrumento de política econômica genérico pode ser utilizado na formulação de política econômica afetando o desempenho da agropecuária. A política cambial refere-se à determinação da taxa de câmbio, em que a taxa de câmbio refere-se à quantidade de unidades monetárias brasileiras trocadas por uma moeda estrangeira. Assim, quando pensamos e dizemos que a taxa de câmbio está a R$ 4, significa que precisamos fornecer 4 unidades monetárias de moeda brasileira para cada unidade de moeda estrangeira. Então, se dizemos que o dólar está cotado a R$ 4, significa que precisamos fornecer 4 unidades monetárias, R$ 4, para obtermos $1. E dentro da política temos dois termos importantes, o que trata da desvalorização e o que trata da valorização. Nós temos uma desvalorização cambial quando precisamos fornecer, oferecer uma maior quantidade de reais para obtermos uma mesma unidade de dólar. E temos a valorização quando fornecemos, quando necessitamos menos reais para trocar por uma dada unidade de dólar. Exemplo: imagine uma situação inicial em que é necessário R$ 1,59 para obtermos $1. Se necessitarmos agora de R$ 1,75 para comprarmos o mesmo $1, temos a situação de desvalorização cambial, ou seja, o real, a moeda brasileira, está valendo menos. Então precisamos fornecer mais moeda brasileira para obtermos a mesma quantidade em dólar anteriormente. Por outro lado, a valorização cambial. Se estamos numa situação inicial de R$ 1,59 para $1, se agora necessitarmos de R$ 1,43 para comprarmos, para trocarmos pelo mesmo $1, temos uma valorização cambial. Por quê? Agora eu preciso fornecer menos moedas, menos reais, para obter aquele mesmo $1. É importante esse conceito de desvalorização e valorização, porque a desvalorização e a valorização têm efeitos diferentes sobre as exportações e sobre as importações. E isso implica que políticas específicas podem ser implementadas num dado momento. A desvalorização do real tem como efeito esperado aumentar as nossas exportações e diminuir as nossas importações. Por quê? Como agora, com a desvalorização, é necessário fornecer mais reais para cada unidade de dólar, então, se nós vamos importar, agora aquele valor de um bem importado ficou mais caro em moeda nacional. Ou seja, eu preciso fornecer mais reais para obter o mesmo bem que eu comprava anteriormente por importação. Então ele está mais caro. Por outro lado, se eu exporto, agora o produto que eu exporto, eu estou recebendo mais em moeda nacional, porque houve uma desvalorização do real. Então eu vou incentivar, eu vou aumentar as minhas exportações para obter maior valor em reais pelo meu produto. Por outro lado, com a valorização do real, nós temos um efeito esperado de redução das exportações, porque eu, como exportador, estou interessado no valor que eu irei receber pelas minhas exportações em reais. Se houve uma valorização, eu irei receber menos reais pelo meu produto exportado. Aqui, considerando tudo mais constante, ou seja, eu estou supondo que o produto
exportado ou importado continue com seu valor constante em dólar. Então, estamos imaginando isso. E, por outro lado, quando eu tenho uma valorização, eu aumento a importação. Por quê? Porque agora o produto que eu estou importando, eu preciso pagar menos reais por ele, porque agora o real está valendo mais. Ou seja, agora é como se eu estivesse numa situação de R$ 1,59 e, em vez de fornecer R$ 1,59 para cada dólar no momento de importar, agora eu preciso pagar R$ 1,43. Ou seja, eu preciso pagar menos. Então, eu sou incentivado a importar. Por outro lado, como exportador, antes eu recebia R$ 1,59 pelo meu produto exportado. Só que agora eu recebo R$ 1,43. Então, eu não tenho todo aquele incentivo para exportar. Pode ser que talvez o valor do produto no mercado interno esteja até melhor em termos de reais. Então, quando pensamos no efeito da desvalorização e valorização sobre as importações e exportações, precisamos pensar no preço em reais, em que o importador ou exportador estará pagando. Se esse preço aumenta, tudo mais constante, então o exportador irá exportar mais e o importador desejará importar menos. E, de outra forma, se agora eu preciso pagar menos, ou se eu recebo menos por um produto que está cotado em dólar, então eu, como exportador, desejarei exportar menos. Mas, como importador, verei que será vantajoso importar. Então, por isso que há um aumento das importações e uma redução das exportações. Imagine, como exemplo, que tenhamos um preço PE em reais, o preço pago pelo exportador em reais, e temos o PE em dólar, o preço pago pelo exportador em dólar. PN é o preço pago pelo importador em reais e em dólar, e lambda é a taxa de câmbio. Assim, o preço pago pelo exportador em reais é igual ao preço pago pelo exportador em dólar vezes a taxa de câmbio, assim como o preço pago pelo importador em reais é o preço pago por ele em dólar vezes a taxa de câmbio. Assim, imagine que tenhamos uma taxa de câmbio de R$ 1,59. Suponha que o preço pago pelo exportador seja 100, pelo importador 10.000. Vamos calcular o preço pago pelo exportador e importador para as taxas de câmbio. Assim, o preço pago pelo exportador em reais será igual a taxa de câmbio R$ 1,59 vezes o preço que ele recebe ao exportar, 100. O exportador receberá, então, 159. Só que agora a taxa de câmbio foi para 1,75, ou seja, nós temos uma desvalorização do real. São necessárias mais unidades de real para obtermos uma mesma unidade de dólar. Nesse caso, o preço recebido pelo exportador em reais será igual a 1,75 vezes R$ 100, que é o que ele está recebendo para exportar. Então, agora o exportador antes recebia 159, agora recebe 175 se ele exportar e mantido o preço do produto exportado constante em $100. Assim, veja que o exportador é incentivado a exportar. E o importador? Agora, o preço pago pelo importador em reais será igual à taxa de câmbio, 1,59, vezes o importador está comprando algo no valor de $10.000. Então, por isso que aqui eu tenho $10.000.
Nesse caso, teremos 159,00. E quando nós temos uma desvalorização, quanto que o importador irá pagar? Irá pagar 1,75 vezes o produto no valor em dólares, do qual ele está importando. E ele deverá pagar 17.500. Perceba como o custo do importador eleva-se, o custo para importar elevou, porque aqui ele está pagando, mas o valor, a receita do exportador aumentou quando tivemos a desvalorização. Então, o importador será incentivado a reduzir a sua importação, enquanto o exportador será incentivado a aumentar as quantidades exportadas. Como agora o exportador está recebendo 175 e antes ele recebia 159, imagine agora que o exportador, buscando aumentar a sua quantidade exportada e se posicionar de forma mais competitiva no mercado internacional, reduza o preço pedido em dólar, porque agora ele teve uma desvalorização cambial, ele ainda consegue reduzir o valor cobrado em dólar e ter um aumento no valor recebido pelas suas exportações em reais. Assim, veja que se o exportador reduz o seu preço pedido para 95 dólares, antes a cotação de 1,59, ele recebia 159. Se ele mantivesse os mesmos 100 com uma taxa de câmbio de 175, ele receberia 175. Então, buscando aumentar sua quantidade exportada, já que em reais ele continua recebendo mais do que a situação anterior, ele pode ser incentivado a reduzir o preço cobrado. A questão do exportador implementar essa atitude, buscando a maior competitividade, é que podemos ter produtos com elasticidade de preço da demanda menor do que 1. Contudo, esse comportamento de redução no preço do produto em dólar por parte do produtor buscando o aumento da sua competitividade, o aumento das suas vendas no mercado internacional, pode ter efeitos indesejados na economia brasileira. Se os produtores adotam a estratégia de redução do preço cobrado em dólares, isso levará a uma redução da receita total em dólares recebida pelos produtos exportáveis, se esses tiverem uma demanda inelástica a preços. E recordando de uma das funções da agropecuária para o desenvolvimento econômico é a geração de divisas, de forma que permita a importação, ou seja, a geração de divisas capazes de subsidiar a importação de produtos de bens de capital, por exemplo. Nesse sentido, o governo federal pode adotar uma política de sobretaxar produtos exportáveis de demanda inelástica, de forma a evitar que a desvalorização cambial conduza à redução do seu preço em dólar. Nós iremos tratar melhor desse ponto no próximo vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima!